Então, vamos falar sobre os gatilhos de dor. A gente vai falar aqui sobre mais geralzão os tipos de dor. Porque as dores são diferentes, tá? A dor que a gente normalmente lida na odontologia, né, que é aquela que a gente lida com mais intensidade, são as dores de origem física, tá? São aquelas que são causadas por um trauma, por uma inflamação. Então elas têm uma origem, a gente busca essa origem inclusive para poder solucioná-la, né? É por isso que nós fazemos testes térmicos nos dentes, fazemos testes de percussão, tiramos radiografias para observar o que em grau está aquela infecção, aquela cárie. Tudo isso é dosado, ok? Temos as dores de origem psíquica. Essa agora não existe um dano físico, tá? Essa dor, ela advém de processos psíquicos, como por exemplo a depressão. Não quer dizer que a intensidade dela é menor, muito pelo contrário. É uma dor tão lascivante e tão desesperadora que muitas pessoas pensam em tirar a própria vida. Porque é uma angústia, é uma dor tão insuportável que a pessoa não consegue conceber permanecer nessa situação. Então é uma dor, inclusive, que deve ser respeitada, que deve ser observada. Pacientes com dores psíquicas, pela minha experiência, pelo que eu posso dizer para vocês, são pacientes que têm um limiar de dor normalmente um pouco menor. Então são pacientes que você tem que tomar mais cuidado ainda em relação às dores físicas. Eles suportam menos dor, eles suportam menos intervenções sem um bloqueio adequado. Então esses são pacientes que você tem que tomar cuidado. E também são pacientes que têm uma dificuldade maior, normalmente, por exemplo, uma recuperação de endo. Eu já vi alguns pacientes nessa situação que têm um pouquinho mais de dificuldade. Aquela dor física pode perturbar, né, os processos psíquicos dele também, dificultando ele conseguir resolver aquele problema. Ele já lida com uma dor muito forte de grau psíquico, né? Então, pela minha experiência, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, principalmente na anamnese, quando o paciente relata que já toma antidepressivo, que já toma alguma medicação, tomar cuidado. Algumas pessoas falam que é o contrário, as pessoas acabam tendo um limiar de dor menor, né? Limiar de dor maior. Na minha percepção, não. Os pacientes que eu lidei até hoje, né, nessa longa estrada da vida da odontologia, muito pelo contrário, eles têm probleminha com dor, tá? Tem um problema sério com dor, com desconforto, dor, a intensidade deles é muito maior do que nos outros pacientes, tá? Então, depressão, síndrome do pânico, as dores psicossomáticas, elas têm origem, pode ter uma parte de origem psíquica e pode, essa origem psíquica, ou seja, estresse, ansiedade, pacientes extremamente ansiosos, acabam manifestando reações físicas. É um pouco diferente. Então, a pessoa ela tem um grau de ansiedade muito grande e isso vai manifestar reações físicas, tá? Isso acontece, gente, com todo mundo, tá? Quem nunca teve uma doença por causa de estresse? Aqui eu coloquei fibromialgia, angina, mas existem outros processos. Eu, particularmente, tenho a psoríase. Quando eu estou muito estressada, estou muito sobrecarregada, que acontece, né? Na nossa profissão, de vez em quando acontece isso. Pode estourar, ela acaba saindo e em algumas regiões do corpo ela dói mesmo. E o processo é todo psicossomático, né? Tem a ver com estresse. Agora, por exemplo, né, minha mão está limpa, não tem nada. Você já teve época de ficar uma ferida viva, né? E dói bastante. Então, esse tipo de dor é uma dor complicada também de tratar, porque ela está associada a outras questões, a questões emocionais, que também tem que ser tratadas não pelo dentista, né? Mas é importante você saber que elas existem. Pacientes que normalmente apresentam fibromialgia, eu coloquei fibromialgia e não foi à toa, também tem um limiar de dor menor. É importante que você tome bastante cuidado ao manipular esse paciente para evitar, né, que ele tenha dor,
porque senão ele aumenta o grau de ansiedade. São pacientes normalmente que já têm uma hipertensão, apesar de controlada, mas já tem uma certa hipertensão. São pacientes que muitas vezes também têm um quadro de dor psíquica, né? As limitações da fibromialgia, as limitações das doenças deles acabam causando quadros psíquicos, quadros de dor, de depressão, né, e tudo mais. Então, eu diria até que a síndrome do pânico ela pode ser considerada psicossomática, dependendo da situação, porque ela causa reações físicas no organismo devido a problemas emocionais, né? Então, também tem essa questão. Mas, na nossa profissão, a gente lida muito e tem que combater, né, de forma até mais agressiva, digamos assim, as dores físicas, tá? Que na nossa profissão pode ser causada por traumas locais, na hora que você tá, a gente chama, né, de dor nociceptiva, somática ou visceral. Normalmente a nossa é somática, a visceral são cólicas, crises de rins, são coisas que estão associadas a desordens orgânicas que causam aquela dor para avisar o organismo que tem alguma coisa errada, para avisar o dono do organismo, digamos assim, né, que tem alguma coisa errada. A nossa normalmente é somática, a nossa normalmente tem a ver com trauma. Então, por exemplo, toda vez que você faz uma incisão, toda vez que você faz uma raspagem subgengival, toda vez que você faz um rebatimento de tecido, você faz uma luxecção, você está causando um trauma naquela região. E esse trauma causa uma dor. O paciente só não sente dor porque você fez o bloqueio daquele impulso nervoso. E é por isso que você consegue fazer os procedimentos. Normalmente, os traumas estão associados às nossas cirurgias, as cirurgias que a gente faz, tanto de extração quanto anestesia. A própria anestesia, querendo ou não, é uma punção, é uma perfuração do tecido. Essa perfuração, ela também causa dor. Ela causa uma pequena dor? Sim. É possível diminuir essa dor? Sim. O pessoal acha, né, muitas vezes que... Até eu mesmo já tive um certo preconceito com o anestésico tópico, mas o anestésico tópico ele ajuda. Tá? Ele ajuda bastante. Você você deixa ali uns 2, 3 minutinhos, depois você faz a punção e ele ajuda bastante, né? Diminui bastante a dor da punção. E o processo inflamatório? O processo inflamatório também está presente na nossa profissão. Pulpite, pericoronarite, alveolite, né? Os ites da vida, que estão relacionados ao processo inflamatório. A alveolite em si nem sempre está associada ao processo inflamatório, mas ela está associada a remoção do coágulo antes do tempo, né? Há um stop no processo de regeneração. As terminações nervosas ficam expostas e com isso a pessoa tem um processo de dor. Mas normalmente o processo inflamatório, a pulpite, a pericoronarite são muito conhecidos de nós. São eles que causam normalmente uma dor forte e intensa. Por que normalmente o processo inflamatório ele tem uma dor muito mais intensa do que o trauma local? Por exemplo, você pega, corta o seu dedinho, certo? Na hora que você corta o dedo, você tira e fala, ai, cortei o dedo, beleza. No outro dia, tudo que você encosta, se encostar o dedo dói. Se você encostar aqui, você sente dor, dói. Por que a dor se torna muito mais potente, né, pulsante depois de um tempo? Houve um processo inflamatório daquele local, é o início da regeneração, né? Ela faz parte da regeneração. Há uma liberação de prostaglandinas naquela região de ciclooxigenase, a gente vai ver isso mais para frente. As ciclooxigenases, elas aumentam em até 80% a percepção de dor do paciente. Então, o processo inflamatório, ele é realmente uma coisa que muitas vezes nós precisaremos combater, nós precisaremos reduzir. Não reduzir totalmente, porque isso é impossível, tá? Não tem como você reduzir totalmente o processo inflamatório com as medicações que a gente toma, com as doses que a gente passa. Mas reduzir ao ponto dela se tornar suportável.